Bom dia, queridos. Antes de eu falar de estamos, eu quero falar outra coisa, lembrei. Eu ia falar, estamos na nova série, mas eu quero falar do Elas. Pedi ali para eles colocarem a propaganda do Elas, para vocês verem. Esse mês nós vamos ter um Elas diferente. Nós vamos estar aqui no templo com as mulheres, mas ouvindo os homens. Você já tentou entender um homem? Eles dizem que é difícil entender uma mulher. É tão fácil entender uma mulher. Dá um cartão de crédito sem limite para ela, para você ver. Ela fica felizinha. Como é entender esse misterioso mundo dos homens? Porque eles acham que nós somos misteriosas. Mas eles também são um mistério para nós. E às vezes nós não sabemos como compreender os homens que Deus tem colocado no nosso caminho. Não é só para você que é mulher casada, eu sou solteira. E eu trabalho com homens. E eu tenho que observar, por exemplo, a forma como eu falo com um homem. Porque a minha tendência, Eliane Amaral, é ser bem impositiva. E homens não gostam disso. Então, eu convido você, mulher, não importa a sua idade, pode ser a irmã Milane, que fez 90 anos essa semana, pode ser você adolescente, bem novinha, venha e participe. Nós vamos ter aqui um grupo para ser sabatinado por nós. Eles foram bem treinados pelo pastor Fernando, tá, gente? As mulheres vão ser treinadas também. Então eu espero vocês, quarta-feira, dia 8, às 19h30, aqui no Arena com Eles. Elas na Arena com Eles. Venham, nós vamos ter 3 blocos. Primeiro bloco nós vamos ver o que as mulheres falam e como os homens entendem a nossa fala. No segundo bloco nós vamos fazer perguntas para eles, perguntas livres. E no terceiro bloco o nosso pastor vai falar para nós como chegar num coração de um homem. Então venha, vai ser muito rico. Eu convido vocês, mulheres, quarta-feira no Elas. Agora vamos para a nossa nova série de mensagens. Os conflitos e as escolhas dos pacificadores. Essa é a nossa nova mensagem que foi dado início no domingo passado. E hoje, o tema da nossa mensagem é o terreno escorregadio do conflito. Você já se sentiu num terreno escorregadio, tentando sair e não consegue? Eu quero ler um texto com vocês. Eu fiquei pensando sobre que texto eu colocaria como norte aqui. Talvez você ache estranho esse texto, mas ao longo da mensagem você vai perceber que ele não é estranho. A gente sempre ouve dizer que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. É verdade. Mas na carta de João, se você ler a primeira carta de João, você vai ver muito sobre amor também. Em 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Eliane, que texto estranho. Você vai falar sobre matar o outro? Eu vou falar sobre matar o outro. E a ordenança de Deus para nós é o amor. Deus nos chamou para entregar amor. E quando nós estamos no terreno escorregadio do conflito, a última coisa que nós conseguimos fazer é entregar amor. E nós podemos muitas vezes chegar a matar o nosso irmão. No último domingo, nós ouvimos o nosso pastor falar aqui para nós que conflitos fazem parte da vida.
A verdade é, enquanto você viver, você vai enfrentar conflitos. E é ilusório acreditar que uma família perfeita exista e que uma família saudável não tem conflito. Existe família saudável. E toda família saudável tem conflitos. Como existe igreja saudável. Como existe ambiente de trabalho saudável. E aonde existir saúde e pessoas, os conflitos vão existir. Então é ilusório eu acreditar que uma vida saudável não tem problemas, não tem conflitos. No domingo passado, nós vimos também por que nós enfrentamos, ou por que entramos em conflito. Por que a gente entra em conflito? Nosso pastor destacou 3 coisas. Por causa das nossas diferenças, nós somos diferentes. Se você esteve no seu PG essa semana, você foi convidado a fazer um desenho de um bicho. E eu tenho certeza que se você fez, o seu bicho não saiu igual o bicho da pessoa que estava do teu lado. Eu lembro uma vez que eu apliquei essa dinâmica num grupo, e eu pedi para colocar o nome do bicho. Saiu ET de Varginha. Saiu de tudo que você possa imaginar. Mas qual a conclusão que nós chegamos? As pessoas recebem a mesma orientação. Olha, tem que ter uma cabeça grande. Tem que ter olhos redondos, orelhas caídas, nariz pontudo, boca pequena. E aí quando você olha, a mesma orientação foi dada. Tem gente que desenhou um cabeção, usou a folha toda. Tem gente que desenhou uma cabecinha e para ele aquilo é uma cabeça grande. Por quê? Porque somos diferentes. E as nossas interpretações são diferentes. E não é errado ser diferente. Não é errado pensar diferente. Então nós entramos em conflito por causa das nossas diferenças. E sabe, eu quero dizer uma coisa. Deus fez você diferente. 1 Pedro 4 fala da multiforme graça de Deus. Você já pensou se todo mundo aqui nesse auditório gostasse do roxo, da cor roxa? Ó, a dona Fran está de roxo. É das minhas. Eu gosto de roxo. Mas você já pensou se a gente entrasse aqui com todo mundo roxo? Ia ficar meio sem graça, né? O que seria do amarelo, do vermelho, das outras cores? A graça de Deus é multiforme e Ele criou a diversidade. E é para ser diferente. E a gente escolhe o outro para andar junto porque é diferente. E nós vimos isso no domingo pela manhã. Nós enfrentamos e entramos em conflito por causa do nosso pecado. Nós somos pecadores. E todos nós erramos. E o nosso pecado nos afasta de Deus, mas o nosso pecado nos afasta uns dos outros. E por isso nós entramos em conflito. Nós também entramos em conflito por causa das nossas interpretações e abordagens que são diferentes. Nós temos opiniões diversas. Cada um compreende de um jeito. Não existe erro. São até pontos de vista diferentes. E por isso nós entramos em conflitos. E hoje pela manhã, nós vamos ver sobre reações básicas que nós, seres humanos, temos ao enfrentar, ao entrar num conflito. Como você reage a um conflito? Quando você está vivendo um conflito, qual é a sua reação? Para ilustrar sobre isso, eu separei um videozinho, uma animação que se chama Ponte, para vocês assistirem. Eu já passei aqui na igreja 2 vezes. Eu vou passar hoje novamente. Vamos assistir essa animação.
Que bicho você é? Você é o alce, o urso, o coelho, ou qual que é aquele bicho lá que eu não sei? Um guaxinim? Imagina que a ponte são os nossos relacionamentos. E quando nós reagimos de forma não adequada ou não bíblica, nós destruímos essa passagem. Talvez você fale assim, Eliane, mas na animação foram os dois bichinhos lá que desamarraram a corda. Não, foi a intolerância um do outro que fez isso. Eles buscaram isso. E aí o guaxinim age então como um pacificador. Ele fez a escolha do pacificador. Como têm sido as suas reações? Eu vou dizer para vocês, eu me identifico com o urso, viu? Só que Deus já falou para mim, Eliane, esse urso não está dentro de você não é isso que eu criei você para ser. Qual é o seu animal? Então eu quero destacar nessa manhã 3 tipos de reações humanas que nós podemos ter. São reações que todos nós temos. Nós temos tendência a mais ter uma reação do que outra, mas são reações humanas e nós temos essas reações. A primeira reação são as reações evasivas. Reações evasivas são sempre destrutivas e elas causam muito dano aos relacionamentos. São as preferidas, as reações evasivas são as preferidas das pessoas que querem evitar conflito. Sabe o alce? Se você percebe no início, quando ele começa a entrar ali na ponte, ele parece meio desleixado, meio preguiçoso, ele dá uma coçadinha nas costas e começa a seguir. Normalmente é a tendência dos evasivos. Não estou muito nem aí para nada. Mas ele pode enfrentar de uma maneira diferente. Então eu quero que você preencha aí no seu esboço. Normalmente esse tipo de reação é voltado para dentro. O foco está no eu. Pessoas evasivas normalmente são pessoas focadas em si mesmas. São pessoas ensimesmadas. Elas querem o que é confortável para elas. Então você escreve aí, pessoas evasivas procuram o que é fácil.
conveniente e o que é agradável para elas. São pessoas que não querem ter muito trabalho. E olha, resolver conflitos envolve trabalho, envolve desconforto. Normalmente as pessoas evasivas, elas não querem ter esse trabalho. Por quê? Você pode preencher aí. Pessoas evasivas temem a confrontação. São pessoas que temem ficar frente a frente com alguém e falar a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem, elas simplesmente tentam evitar a todo custo que alguém fale para elas a verdade. Então elas temem esse tipo de confronto. E você também pode preencher aí. Pessoas evasivas preocupam-se mais com as aparências do que com a realidade. Podem, inclusive, agir de forma dissimulada. Então, reações evasivas são aquelas pessoas que têm tendência a 3 coisas. E você tem essas 3 coisas e eu vou citar para você aí no seu esboço. Você tem isso aí. A primeira é a negação. Se você vem ao Celebrando a Recuperação, você sabe muito bem do que eu estou falando. É aquele comportamento de autoproteção que nós usamos para nos proteger da dor. Nós não queremos sentir dor. Então, o que a gente faz? A gente nega que a gente tem problemas. A gente nega que nós temos conflitos. Normalmente, quanto mais evasivo você for, mais você vai negar que você tem um conflito. É aquilo que a gente ensina no Celebrando a Recuperação como um elefante cor-de-rosa no meio da sala. E alguém entra e fala para você assim, o que esse elefante está fazendo no meio da sala? Aí você fala, que elefante? Não vi nada. Mas tem um baita de um elefante sentado com você no sofá. Você fica espremidinho no sofá porque o elefante está sentado ali com você assistindo televisão. E você fala, não vi nada. Pessoas evasivas são assim. Elas têm tendência à negação. As pessoas que têm tendência à negação, o que elas fazem? Preenche aí. Pessoas evasivas fingem que o problema não existe. Então, eu vou fazer de conta que isso não está me incomodando. Para que mexer com isso? Eu lembro de uma família que eu acompanhei e o filho foi lá e fez uma revelação. A mãe chamou o filho e falou assim, vamos fazer o seguinte, faz de conta que você nunca falou isso para nós. E o filho ficou desesperado. Eliane, finalmente eu resolvi tomar coragem, falar toda a verdade, contar a verdade sobre mim. E a minha mãe mandou eu ignorar isso. Por quê? Porque ela não quer ser confrontada com a realidade. Com um filho que não é do agrado dela. Preenche aí. Pessoas evasivas que negam seu problema, recusam-se a aceitar a existência do conflito. Pessoas evasivas recusam-se, em terceiro lugar aí, resolver os conflitos. Então, as pessoas evasivas, elas têm uma tendência muito forte a negar e elas não querem resolver os seus problemas. O alívio que a negação traz um alívio, mas é um alívio temporário. Mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar e vai ter que lidar com essa situação que você está tentando evitar. Jeremias 6,14, na versão da Bíblia Viva, diz assim: é impossível curar a ferida dizendo que ela não existe. É impossível resolver um conflito dizendo que ele não existe. Então essa é a primeira tendência de uma pessoa evasiva. Ela nega a existência do conflito. E não tem como tratar um conflito se você diz que ele não existe, mesmo que todo mundo esteja vendo esse conflito na sua vida. A segunda tendência que uma pessoa evasiva tem é a fuga. E normalmente, quanto mais eu negar a existência do conflito,
mais eu vou me isolar, eu vou fugir dos problemas. Pessoas que negam os seus conflitos e têm a tendência de fugir, o que elas normalmente fazem? São aquelas pessoas que dão meia volta. E aí elas começam a mudar de amizade, elas começam a mudar de emprego, elas começam a mudar de igreja. Ah, não vou mais para aquela igreja. Por que não? Aquela igreja lá, e começa a inventar um monte de desculpa. Aquela igreja lá não ama. Aquela igreja não sabe amar. Aquela igreja me persegue. Na verdade, aquela pessoa tem um problema de relacionamento com alguém, tem um conflito que não quer ser resolvido. E aí começa a mudar. Fica um tempinho no emprego e já muda. Você conhece pessoas assim? Ou você é uma pessoa assim? São pessoas que vão terminando amizades, pedindo demissão, pedindo divórcio, não deu certo, e vai mudando. Muda de igreja, muda de tudo. Tem um texto que eu uso muito, muito. Se você já passou em atendimento comigo, você já me ouviu ler esse texto para você. Umas 2 semanas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu acompanhei lá na PIB de São José. E hoje ele está em Brasília. E ele me chama de Elixirdes. E ele falou: Elixirdes, lembra de um texto que você falou para mim, assim, 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 há 15 anos atrás? Falei, lembro. Então, é um texto que eu uso muito. Um texto que Deus tratou no meu coração. Provérbios 18:1 diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Numa outra tradução mais antiga, diz que quem se isola busca interesses próprios e se rebela contra a verdadeira sabedoria. A fuga é o isolamento. Então você pode preencher aí. Fuga é o isolamento. Eu evito as pessoas envolvidas no conflito a qualquer custo. Toda vez que você tem um conflito e você não quer o desconforto de encarar esse conflito, e você nega esse conflito, e você foge desse conflito, então você se isola. São pessoas que esperam que nós, líderes, que a gente tenha bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo ver o futuro, nem o passado, nem o que está acontecendo na sua vida hoje, se você não falar. Então tem pessoas que falam assim, ninguém veio me visitar. E fica lá isolada no seu cantinho, fechada no seu cantinho, dizendo, ninguém veio me visitar, eu estou cheia de problema. Mas você contou esse problema para alguém? Não, não contou o problema para ninguém. Então são pessoas que elas se isolam. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Em algumas situações de conflito, a fuga é uma boa saída. E você vai preencher aí, então. A fuga é uma resposta legítima. Nós temos isso dentro de nós. É uma resposta legítima do ser humano em algumas situações extremas, quando há risco de danos sérios, como um abuso físico ou sexual, e até mesmo quando uma decisão construtiva não é possível. Em algumas situações, se pede esse afastamento. É necessário. Então, você pode sim fugir, é legítimo, aí é legítima a defesa, você pode fazer isso. Mas, normalmente, as pessoas fogem de assuntos corriqueiros do nosso dia a dia. Então, nós negamos, nós fugimos, nos isolamos, e sabe qual é a consequência disso? Quando eu nego, eu fujo, eu vou perdendo toda a minha esperança, e aí, então, eu posso cometer o suicídio. Suicídio é uma reação de pessoas evasivas, que não querem olhar o problema de frente. Quanto mais eu negar a existência do conflito, mais eu vou me isolar, mais esperança eu vou perder. Então, complete aí. Tragicamente, algumas pessoas perdem toda a esperança de resolver o conflito e buscam uma saída extrema. Eu vou dizer uma coisa para você.
aqui nessa igreja tem um lugar onde você pode falar disso. E sabe, eu vou falar uma coisa que eu falei sexta-feira. Quem esteve sexta-feira me ouviu falando disso. Que quem fala no seu ouvido que você não deve buscar ajuda e que você fala assim: o que vão pensar de mim? O evasivo se preocupa com a aparência. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Que vergonha! Eu vou falar que eu tenho vontade de tirar a minha vida? Quem fala isso no seu ouvido é o capeta. É uma palavra do inferno. E todas as vezes que você não busca ajuda, porque você tem vergonha, o diabo está dominando a sua mente, seus pensamentos, emoções e ações, dominando o seu coração. Diga não, dá uma bicuda no capeta. Vou dar uma de Tony Amaral agora. Pega o capiroto e manda ele vazar. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Fala, show capeta. Eu vou no celebrando sim. Você pode vir falar, babando, tremendo, chorando. Não tem problema. Você vai ter um espaço de acolhimento. E nós temos tido esse espaço de acolhimento toda semana. Toda semana. Se você não está buscando ajuda, desculpa, você não precisa chegar ao extremo do suicídio. Ninguém aqui precisa chegar ao extremo do suicídio. Pode ser que muitos de vocês já pensaram no suicídio. É possível. E não é vergonha dizer isso, mas vamos olhar de frente, um passo de cada vez. Então, as pessoas evasivas, elas negam, elas fogem, e elas tiram a sua própria vida. Segundo tipo de reação humana que nós podemos ter são as reações combativas. A reação do ursão lá, ele é combativo. Reações combativas são tão destrutivas quanto as reações evasivas. Elas destroem também os relacionamentos. Diferente das evasivas, que o foco é em si, são pessoas voltadas para si mesmo. Pessoas combativas, elas são voltadas para você. Então, preencha aí. Combativos focam no você. O que isso significa? Você é o culpado de eu estar assim. Entendeu? Sabe por que eu sou gorda? Porque minha mãe cozinha bem. Tem 5 anos que quem cozinha em casa sou eu. Entendeu? Minha mãe faz bolo, esporadicamente. Ela faz doce. Então, quem come? Sou eu. Ela não manda eu comer. Aliás, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Minha mãe esconde comida de mim. Se você for domingo que vem almoçar em casa, Dia das Mães, alguém lá num dado momento vai falar assim, na hora do café: não tem um chocolatinho aí? Aí ela vai lá no quarto dela. Ela esconde o chocolate da Eliane. Esses dias, em cima da máquina de lavar pratos, tinha um tabletão de chocolate assim, que ela comprou para fazer cobertura de bolo. E para raspar na mousse de maracujá que ela fez para levar na igreja dela. Aí todo dia depois do almoço eu passava lá, pegava uma faca e cortava um pedacinho de chocolate. Sabe o que ela fez? Cheguei lá quinta-feira para pegar um pedacinho de chocolate depois do almoço. Cadê o negócio que estava aqui? Ela guardou. Está escondido. Não adianta eu procurar na cozinha, está no quarto dela. E o quarto dela eu tenho que respeitar. Então, sexta-feira eu comprei uma caixa de bombom. Está vendo a minha compulsão? Ela tentou me ajudar. Mas pessoas combativas culpam os outros. É a minha mulher, eu sou infeliz por causa dessa desgranhenta. Entendeu? Se esse marido mudasse, eu seria uma pessoa feliz. E aí você joga para o outro. Você culpa o outro pela situação de conflitos. Combativos, eles nunca assumem a sua parcela de responsabilidade. Você sempre tem a sua parcela de responsabilidade num conflito. E você só pode resolver a sua. A do outro é do outro. Então, preenche aí. Pessoas combativas interessam-se em provar seu ponto de vista. Eu estou certo. As combativas são assim. Eu tenho que provar que eu tenho a razão. Quer ver um exemplo?
Eliane Amaral, combativa, ontem saí de casa e vim pegar o Davi, que estava aqui na igreja me esperando. Tia, posso ir dormir na sua casa? Pode, a tia te pega, tá. Estou na minha faixa, dirigindo calmamente, tranquila, em paz, cantando. Vem um miserável. Vem um miserável e tenta entrar na minha frente. Ele está aqui, do meu lado esquerdo e tenta entrar na minha frente. Tenta me cortar pela esquerda. Eu meti a buzina. Eu falei, eu estou na minha faixa. Dentro do carro eu falei, né? Estou na minha faixa. Ele segurou, ele entrou atrás de mim, me deu luz alta. E aí eu lembrei da mensagem que eu ia pregar para vocês. O que eu fiz? Segurei, ele me passou pela direita e falei, vai embora na paz. Eu não vou brigar no trânsito. Vai que ele para, tira uma arma e pá, na Eliane Amaral. Entendeu? Então eu vou dizer para vocês, pessoas combativas, elas tentam provar seu ponto de vista. Foi a primeira coisa que eu falei. Mas eu estou na minha mão, miserável. Então preenche aí. Pessoas combativas estão preocupadas apenas com os seus direitos. Pessoas combativas, no fundo, elas gostam do conflito, pois veem como uma oportunidade de controlar os outros e tirar vantagem da situação. Tem gente que é briguenta e gosta de brigar, porque é uma oportunidade de controlar o outro, porque o seu humor controla o humor de todo mundo na casa. Por isso briga, e você consegue os benefícios que você quer. Isso não é uma coisa agradável, é muito desagradável. Os combativos, eles podem ser considerados os perturbadores da paz. Na semana passada, quando nós estávamos ouvindo a mensagem, o pastor falou de Diótrofes. Ele é um destruidor da paz. Um combativo, ele é um perturbador da paz. São pessoas que estão dispostas a sacrificar tudo para provar o seu ponto de vista. Quais são as reações mais comuns de uma pessoa combativa? Escreva aí. O ataque. Como é o ataque? Agressões verbais, críticas ásperas, implicância. Sabe aquela pessoa implicante, implica com tudo? Difamação, palavras iradas, sarcasmo. O sarcasmo é uma violência. Você pensa, é uma brincadeira. Não, é uma violência verbal. Ou ameaças. Existem pessoas combativas, elas saem atacando. Uma outra característica de uma pessoa combativa é o litígio. O que isso significa? O litígio são as pessoas que levam as questões aos tribunais. Tudo quer ir procurar um advogado, não sou contra advogado, eles são necessários e nós precisamos em momentos necessários. Me entendam bem, mas tem pessoas que tudo acham que se resolve na justiça. E sabe, a justiça é um mecanismo que alguém vai ter que pagar. É um mecanismo onde não existe perdão. Vai julgar entre certo ou errado. E olha o que diz a palavra de Deus para nós. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Olha o que o texto diz. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso,
um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Nós precisamos da justiça e precisamos sim levar algumas causas à justiça. Existe um momento certo para isso. Mas no nosso dia a dia, tem gente levando tudo. Tribunal de pequenas causas, vai lá ver quantas coisas aparecem lá. Além do ataque, do litígio, existe então o assassinato. Assassinato? Isso mesmo, preenche aí. É a resposta combativa mais extrema. Assim como o evasivo tira a sua vida, o combativo tira a vida do outro. É capaz de parar o carro no meio da estrada, sacar uma arma e ir lá acabar com a pessoa. Aí depois vai pensar sobre o que fez. Porque ele tem que provar que ele está certo. E talvez você fale assim para mim, mas Eliane, eu não sou capaz disso. Imagina, Eliane, que eu cometeria um ato tão insano desse. Mateus 5:21 diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Talvez você não tenha matado pá, mas você tenha matado aqui, ó. E você vem para a igreja domingo de manhã e esse irmão também vem. E aí você fica observando onde normalmente ele senta. E você senta do lado oposto. Porque dentro de você, você matou essa pessoa. Isso é assassinato. O autor do livro que nós estamos seguindo, do livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, o nome dele é Ken Sande. Ele diz o seguinte: de acordo com essa definição de Jesus, muitos dos conflitos que ocorrem nos lares cristãos terminam em assassinato em série. Sem arrependimentos, estes assassinatos em série muitas vezes acabam matando o casamento. Nós vamos matando a pessoa dentro de nós, repetidas vezes, até que nós não importamos mais com aquela pessoa. Cuidado. Nós podemos oscilar entre reações evasivas e reações combativas. Eu quero dizer para você que quando eu acho que eu vou perder, eu tenho uma reação evasiva. Se eu acho que a pessoa é mais forte do que eu não quero entrar no conflito. Mas se eu acho que eu sou mais forte que a pessoa, ou que eu estou protegida, eu entro no conflito. Então eu oscilo. Há solução para mim? Quero dizer que há. Como há solução para você também. A nossa solução, graças a Deus, é Cristo Jesus. Mas nós podemos ter um tipo de resposta diferente. E o terceiro tipo de reação que nós podemos ter são as respostas pacificadoras, as reações bíblicas, que não vai visar nem o eu em si mesmada, nem você como culpado daquilo que acontece na minha vida, mas vai visar uma única coisa: a pacificação. O quanto estiver em vós, tende paz com todos. Essa é a palavra de Deus. Em Cristo Jesus nós temos paz. Ele é a nossa paz. Então, qual é o objetivo que nós temos em escolher a paz? Mostrar quem é Jesus. Revelar ao mundo quem é Jesus. Nós podemos ter 3 tipos de reações pacíficas. A primeira delas é relevar. É relevar. É possível, de forma simples e consciente, deixar para lá o conflito. A pessoa pacificadora oferece o perdão imediato. Quantas vezes você vai ter que perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Provérbios 12:16 diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente
ignora o insulto. Provérbios 17:14 diz: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. E Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Você pode relevar, deixar para lá. Mas deixar para lá consciente. Não é um deixar para lá evasivo. É um deixar para lá consciente. Segundo tipo de reação pacificadora que nós podemos ter é o diálogo. Quando se trata de questões pessoais e relacionais importantes, devemos resolvê-los com diálogo, ou seja, confissão ou confrontação em amor. Saiba que é isso que Deus faz com a gente. Lá no Éden, quando Adão comeu do fruto, e Deus vem no final da tarde, na viração do dia, ele diz: Adão, onde estás? E ele fala: fiquei com vergonha, vi que o Senhor estava chegando e fugi. Evasivo. Adão foi um evasivo. Fugiu. Só que Deus falou: quem te revelou que você estava nu? Uma outra situação, na Bíblia, você ouve o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus, ele vai direto no ponto. Tem firula não. Mas ele fala em amor. Nós sempre temos que falar a verdade em amor. Mateus 18:15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Nós precisamos falar a verdade sobre como nós nos sentimos, como estamos nos sentindo. Olha, aconteceu isso, eu me senti assim, eu pensei isso de você, então eu vim aqui conversar com você a respeito disso. Eu estou certa no que eu estou pensando ou eu estou equivocada? Você vai se humilhar, mas você vai falar o que está dentro de você, a verdade. E vai dar oportunidade para o outro falar. Isso é um diálogo. Diálogo é um movimento. É um movimento onde eu falo e o outro também tem uma escuta que é ativa e eu presto atenção no outro. Mateus 5:23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Eu quero dizer, eu fui ouvir sobre isso essa semana. E fui ouvir quem eu gosto de ouvir. E meu tempo acabou. E fui ouvir quem eu gosto de ouvir, Carlos McCord. E sabe o que o Carlos McCord fala sobre esses 2 versículos? O seu trabalho ministerial, as suas práticas espirituais, têm menos valor do que os seus relacionamentos. É melhor você não estar fazendo nada do que estar com seu relacionamento quebrado. É isso que esse texto fala. Não adianta você vir aqui servir no ministério se você não olha para a cara do irmão que está do outro lado do templo. E você odeia ele. Você matou ele dentro de você. O seu trabalho não sobe como aroma suave, como um sacrifício de louvor a Deus. É sério o relacionamento. Porque Deus nos chamou para relacionamento. Ele vive um relacionamento desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos convidou a relacionamento. A nossa vida tem 3 direções sempre: amor a Deus, amor a mim mesma e amor ao meu próximo. Não adianta eu olhar só para mim. Eu tenho que olhar para Deus e entregar ao próximo aquilo que eu recebo dEle. Mateus 7 diz: por que você quer tirar o cisco o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! É o que Jesus fala. Olhe para si, veja como você está reagindo e fala: Deus, eu preciso reconstruir pontes. E eu preciso me oferecer ao Senhor.
E o terceiro tipo de reação pacificadora que nós podemos ter são as negociações. Negociação, quando a disputa envolve questões substanciais, assuntos relacionados a dinheiro, bens ou outros direitos. Então, devemos entrar em negociação. Isso envolve examinar os interesses de ambos os lados e trabalha conjunto para achar uma solução que seja mutuamente satisfatória. Filipenses 2 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E existem 3 formas que nós podemos reagir quando nenhuma dessas 3 deu certo. Você foi lá, chamou o seu irmão para conversar, você relevou, você dialogou, você tentou negociar e nada disso deu certo. Então aí tem 3 situações e você preenche aí. Busque ajuda. Então você vai ter que trazer alguém para esse conflito. Você vai ter que trazer alguém para ajudar você a ver aquilo que você não está vendo. Então, aconselhamento individual. Preenche aí. Busque um conselheiro espiritualmente maduro, que seja capacitado para ajudar você a ver maneiras de se comunicar de forma mais eficaz e ainda analisar suas diferenças. Não tenha medo de fazer isso. Talvez você precise de aconselhamento conjugal ou familiar. Então, busque ajuda profissional com um ou mais conselheiros que ajudem na comunicação e a descobrir soluções significativas para as suas diferenças. É isso que a gente faz no consultório. A gente põe todo mundo junto e ouve todo mundo. E vamos buscar soluções significativas para as nossas diferenças. E a terceira é a disciplina bíblica. Porque Mateus 18 diz que você deve ir lá falar com o seu irmão. Se você ganhou o seu irmão, ótimo. Se você não ganhou o seu irmão, você deve chamar 1 ou 2 testemunhas. E tentar resolver esse conflito, negociar isso. Se não resolveu, você deve ir à liderança da igreja. E contar à liderança da igreja. E essa pessoa, então, vai ser chamada e disciplinada pela igreja. Essa é a orientação bíblica para resolvermos os nossos conflitos. Pastor Ivênio dos Santos, no livro Alma Nua, ele diz que isso não é algo imediato. Então, você vai lá, fala com seu irmão. Dê aí um tempo de uns meses. Não deu certo? Vá com mais alguém. Dê mais um tempo. E observe isso. Então, preenche em disciplina bíblica aí arrependimento e restauração. Como têm sido as suas reações? A banda pode subir. A Bíblia fala: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha o que diz o pastor Carlos Macorde: a qualidade do meu amor é a minha declaração de fé. João 13:35 diz assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O que as suas reações estão falando da sua declaração de fé? O que as minhas reações estão falando da minha declaração de fé? Quando as pessoas olham para nós e nos veem com reações bíblicas, respostas pacificadoras, escolhendo a paz. Sabe, o que nós fazemos sem esforço nenhum é dizer para o mundo que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e que ele foi para o céu e que ele vai voltar para nos buscar. Quando nós agimos de forma pacificadora, nós anunciamos a morte, o sacrifício de Jesus, e anunciamos que ele vai voltar, que ele foi, mas ele vai voltar. Então nós proclamamos ao mundo a nossa declaração de fé. Como andam as suas reações?